Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Nas sombras silenciosas de uma cidade aparentemente pacífica, uma tragédia aterrorizante se desenrola, deixando a comunidade em choque. Uma mulher, cheia de vida e ambição, torna-se o centro de uma investigação perturbadora que revela segredos sombrios e detalhes arrepiantes. Naquela noite fatídica, ela foi encontrada sem vida, sua morte envolta em mistério e confusão. Os momentos finais da vítima formam um retrato arrepiante. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Na madrugada de 21 de outubro de 2023, um terrível acontecimento ocorreu. Por volta das 6 da manhã, o morador local Kevin Moore, que estava temporariamente cuidando do cachorro de um amigo, saiu pela porta da frente para permitir que o animal se aliviasse. Àquela hora, o céu do início do outono ainda estava envolto em escuridão, sendo iluminado apenas pelos postes de luz da rua e pelo brilho ocasional de uma janela. Enquanto Kevin permanecia na calçada, seus olhos foram atraídos por uma figura do outro lado, encolhida perto da entrada de uma unidade vizinha. Era difícil distinguir os detalhes na luz fraca, mas a figura parecia estar deitada imóvel, encolhida de costas para ele, com as pernas dobradas. Algo naquela cena parecia errado. A pessoa estava descalça e não havia qualquer movimento. Quando Kevin se aproximou, ele empurrou suavemente as costas da figura, esperando obter uma reação. Mas não houve nenhuma. Seu coração afundou quando percebeu que a pele exposta havia adquirido um tom azulado, um sinal revelador da morte. Rapidamente, ele se deu conta de que a mulher diante dele não era uma desconhecida, mas alguém que ele conhecia. Samantha Wall, uma boa vizinha e amiga. Sua esposa, Jessica, que estava em casa do outro lado da rua, mais tarde ajudaria a confirmar os piores temores enquanto, em choque e incredulidade, ligavam para os serviços de emergência. A chamada foi recebida pelo Departamento de Polícia de Detroit por volta das 6:30 da manhã, e os oficiais Preston Q e Eric Dow foram enviados ao local, chegando em menos de 20 minutos. Os serviços médicos de emergência, EMS, já haviam chegado ao endereço, mas seus esforços foram inúteis. Samantha Wall, de 40 anos, jazia sem vida a poucos passos de sua porta da frente. A autópsia subsequente revelaria detalhes horríveis. Ela havia sofrido 8 facadas na cabeça e no pescoço, a maioria desferida por trás, sugerindo um ataque brutal e pessoal. O detetive Darren Shu, designado para o caso, começou a reunir as peças da cena. Um rastro de sangue levava da calçada, onde Kevin havia encontrado Samantha, até a porta da frente de seu sobrado, que estava aberta. Dentro, o andar térreo estava em desordem. Estava claro que a violenta luta que levou à morte de Samantha havia ocorrido dentro de sua própria casa. A sala de estar trazia marcas de confronto, com móveis fora de lugar e sinais de uma briga caótica. Uma poça de sangue na entrada indicava que Samantha poderia ter desabado ali após o ataque inicial, possivelmente permanecendo algum tempo antes de fazer sua última e desesperada tentativa de fuga. Na cozinha, uma fruteira estava caída no chão, evidência de que a luta havia se estendido para vários cômodos da casa. Os quartos do andar de cima, no entanto, contavam uma história diferente. Tanto o quarto de Samantha quanto o quarto de hóspedes permaneceram intocados, como se estivessem preservados em uma bolha de normalidade em meio ao caos ao redor. Nenhum sinal de distúrbio foi encontrado ali. Da mesma forma, o porão foi descartado como parte da cena do crime, embora manchas de sangue tenham sido observadas na escada que descia até ele. Os investigadores encontraram o iPhone de Samantha embaixo do sofá da sala de estar, com a tela manchada por pequenas marcas distinguíveis. A análise forense posteriormente revelaria impressões tênues de pegadas em uma almofada que havia caído no chão, sugerindo a luta física que se desenrolou naqueles momentos finais. Curiosamente, embora algumas das impressões encontradas na cena fossem inutilizáveis, as que puderam ser analisadas correspondiam à própria Samantha. Havia poucas evidências que sugerissem a presença de outra pessoa. Ainda assim,
A violência do ataque e o estado caótico da casa não deixavam dúvidas de que aquilo não fora um acidente. A natureza do crime, um esfaqueamento violento, levou os investigadores a especularem que poderia ter sido um crime passional, cometido por alguém que conhecia bem a vítima. O esfaqueamento, afinal, é uma forma altamente pessoal de violência, frequentemente movida por intensas emoções. No entanto, não havia sinal imediato de roubo ou motivação financeira. A carteira de Samantha, ainda contendo dinheiro, estava à vista no hall de entrada, junto de sua bolsa e suas chaves do carro. Um cartão de crédito permanecia intocado em uma mesa lateral, e seu laptop e outros aparelhos eletrônicos pareciam não ter sido tocados. A ausência de roubo apenas aprofundava o mistério. Para aqueles que conheciam Samantha, sua morte foi uma perda devastadora. Amigos e familiares ficaram lutando para lidar com o choque de perder alguém tão cheio de vida e propósito. Samantha Wall não era apenas uma vizinha. Ela era uma defensora apaixonada da justiça, conhecida por seu compromisso inabalável com o Tikkun Olam, um conceito hebraico que significa consertar o mundo. Esse princípio guiou suas ações por toda a vida. Desde a adolescência, quando se voluntariou no Friendship Circle, uma organização de apoio a crianças com deficiências de desenvolvimento, até seu trabalho posterior como ativista e líder comunitária, Samantha dedicou-se a tornar o mundo um lugar melhor. Sua morte atingiu não apenas sua família e amigos, mas toda a comunidade que ela trabalhou incansavelmente para fortalecer. Para aqueles que a conheciam, o assassinato de Samantha não foi apenas a perda de uma pessoa querida. Foi a extinção de uma luz brilhante que iluminava tantas vidas. Após se formar na faculdade, Samantha Wall dedicou seu tempo e energia a causas que se alinhavam com seus valores profundamente enraizados. Ela passou 4 verões consecutivos trabalhando em um centro de crise para vítimas de estupro, função que lhe deu a oportunidade de apoiar sobreviventes de agressão sexual e defendê-los em alguns dos momentos mais difíceis de suas vidas. Mesmo em seu tempo livre, Samantha continuava seus esforços incansáveis para promover causas progressistas, emprestando sua voz a diversos movimentos que buscavam tornar o mundo um lugar melhor e mais justo para todos. Samantha era notavelmente disciplinada. Ela havia estabelecido a regra de correr pelo menos 1 milha todos os dias, independentemente do clima. Chuva, neve ou sol, podia-se vê-la correndo pelo bairro, sempre dando um forte exemplo de determinação. Seus interesses iam muito além do ativismo e da rotina de exercícios. Samantha era uma amante ardorosa da música, com uma predileção especial pela ópera e composições clássicas. Essa paixão não era apenas passiva. Ela estudava música, frequentava apresentações e se envolvia profundamente com a arte. Sua casa era preenchida pelos sons de Mozart, Verdi e Beethoven, e ela frequentemente compartilhava suas áreas favoritas com amigos e familiares. Junto ao seu amor pela música, ela havia acumulado ao longo dos anos uma impressionante e eclética coleção de livros, que variava da teoria política à poesia, da história à filosofia. Cada volume parecia refletir uma faceta diferente do amplo intelecto e curiosidade de Samantha. No momento de sua morte, Samantha ocupava a posição de presidente da Isaac Agree Downtown Synagogue em Detroit, onde havia se tornado uma líder respeitada na comunidade judaica. Sob sua liderança, a sinagoga prosperava não apenas como um local de culto, mas também como um espaço de diálogo, ativismo e fortalecimento comunitário. Um de seus maiores orgulhos foi seu papel no lançamento de um fórum interreligioso, projetado para promover a compreensão e a cooperação entre as comunidades judaica e muçulmana. Em uma época em que a divisão frequentemente dominava as manchetes, Samantha buscava um terreno comum. Ela acreditava firmemente que o diálogo e a compaixão poderiam superar divisões culturais e religiosas. Sua abordagem de defesa de causas, fosse pela harmonia interreligiosa ou pela justiça social, sempre foi enraizada na bondade e na crença fundamental de que o mundo poderia ser melhorado por meio da ação individual e coletiva. Os esforços de Samantha deixaram um impacto duradouro nas pessoas ao seu redor. Uma de suas amigas mais próximas comentou: "Em seus 40 anos, Detroit está melhor, o mundo está melhor, porque Samantha Wall esteve nele. Sentiremos sua falta." Sua vida foi definida pelo princípio do Tikkun Olam.
o conceito judaico de reparar o mundo, e ela se dedicou a essa missão até seus últimos dias. Na noite anterior a ser encontrada, Samantha estava de ótimo humor. Ela havia participado do casamento de uma amiga, um evento alegre não muito distante de sua casa. Os convidados que a viram naquela noite se lembraram dela feliz e envolvida, sem sinais de aflição ou perigo. Após a celebração, ela voltou para casa, seus movimentos sendo cuidadosamente rastreados pela tecnologia moderna. Os dados de GPS de seu celular mostraram que ela saiu do casamento por volta de 12h30 da manhã. E as câmeras de segurança da Chrysler Elementary, localizada ao lado dos sobrados, confirmaram que seu carro entrou no estacionamento no mesmo horário. O sensor da porta da frente de sua casa registrou sua entrada exatamente às 12h31 da manhã. O sistema de segurança de Samantha, fornecido pela ADT, registrou movimentações adicionais em seu sobrado por quase 1 hora após sua chegada. Entre 12h32 e 1h24 da manhã, os sensores detectaram atividade na sala de estar, provavelmente enquanto Samantha se acomodava para a noite. Seus amigos acreditavam que ela havia saído brevemente para fumar vape, já que a porta dos fundos foi aberta e fechada nesse período. No andar de cima, a roupa que ela havia usado no casamento estava disposta em sua cama, sugerindo que ela havia começado sua rotina noturna habitual. Sua última comunicação conhecida foi uma mensagem de texto enviada à 1h01 da manhã, um simples emoji sorridente enviado a uma amiga. Uma indicação de que, pelo menos naquele momento, tudo parecia bem. À 1h24 da manhã, o movimento na casa cessou e o sistema da ADT entrou em modo inativo. Isso indicava que Samantha provavelmente havia ido dormir ou se sentado para a noite, possivelmente enquanto usava seu celular. O sistema permaneceu nesse estado até 4h20 da manhã, quando um breve movimento foi novamente detectado na sala de estar. No entanto, essa atividade durou apenas 2 minutos antes de a casa voltar ao silêncio. Perturbadoramente, apesar do movimento captado pelos sensores internos, a porta da frente nunca havia sido devidamente fechada ou trancada após o retorno de Samantha para casa, deixando-a aberta para qualquer pessoa que pudesse ter entrado mais tarde naquela noite. A próxima pista importante veio de um morador do Lafayette Park, chamado James Gunn, que vivia nas proximidades. Na noite de 21 de outubro, por volta de 1h20 da manhã, James foi acordado pelos ganidos de seu novo filhote. Ele saiu para acalmar o cão e, enquanto permanecia no ar frio da noite, ouviu vozes. As vozes eram confusas, chamando, gritando, talvez até entoando cânticos. Mas as palavras eram impossíveis de distinguir. O layout do bairro, com seus blocos de unidades residenciais formando uma espécie de anfiteatro natural, dificultava identificar de onde vinham os sons. Segundo James, os ruídos frequentemente ecoavam e ricocheteavam nos prédios, fazendo parecer que vinham de diferentes direções. As vozes poderiam ter vindo de uma multidão próxima, talvez até dos trabalhadores de cassino em greve localizados a alguns quarteirões dali, ou poderiam ter sido algo muito mais sinistro, ligado aos eventos horríveis que se desenrolariam mais tarde naquela manhã. James relatou o que havia ouvido à polícia, mas sua descrição, infelizmente, era vaga. Ele não podia ter certeza das palavras que ouvira, nem se as vozes estavam conectadas ao assassinato de Samantha ou se eram apenas coincidência. Ainda assim, diante da tragédia, cada detalhe parecia importante. Os investigadores continuaram a reconstruir a linha do tempo daquela noite, mas muitas perguntas permaneciam sem resposta. Como alguém entrou na casa de Samantha? E quando? Será que estavam a observando, esperando o momento perfeito para atacar? Ou algo inesperado aconteceu, uma confrontação que se transformou em violência? James Gunn, assombrado pelo que ouviu na noite do assassinato de Samantha Wall, expressou profunda culpa quando mais tarde falou com a Polícia Estadual de Michigan. Sua relutância em relatar as vozes altas mais cedo pesava sobre ele, já que sentia que seu atraso poderia ter custado a vida de Samantha Wall. Os sons que ele ouvira pareciam inofensivos na hora, distorcidos pelo eco do bairro de Lafayette Park. Mas após saber do assassinato, cada murmúrio daquela noite parecia significativo. James conseguiu indicar a hora exata em que ouvira as vozes. Seu relógio,
que monitorava cuidadosamente seus padrões de sono, mostrou que ele acordou exatamente às 1h21 da manhã para levar seu filhote inquieto para fora. O relógio também registrou os 6 minutos que ele passou do lado de fora antes de voltar para dentro. Isso coincidia com os últimos momentos de atividade registrados pelo sistema de segurança de Samantha, que entrou em modo inativo às 1h24 da manhã. Os investigadores consideraram esse timing uma pista crucial, mas permanecia incerto se os sons que James ouviu estavam diretamente ligados ao assassinato. À medida que os detetives se aprofundavam no caso, eles analisavam minuciosamente todas as possíveis pistas, focando na vida pessoal de Samantha Wall. Descrita como vibrante e compassiva, Samantha tinha uma vida social rica e, embora não estivesse envolvida em escândalos, havia vivido altos e baixos em relacionamentos amorosos como qualquer outra pessoa. Um de seus relacionamentos recentes mais significativos foi com Jeffrey Herbsman, um homem que ela havia conhecido através da sinagoga. Os dois se tornaram amigos próximos antes de começarem a namorar no verão de 2022. O relacionamento durou quase 1 ano e, segundo todos os relatos, terminou amigavelmente em julho de 2023. Tanto Samantha quanto Jeff haviam seguido em frente, ou assim parecia, com a separação sendo uma decisão mútua sem animosidade persistente. Durante semanas, os detetives analisaram evidências digitais, incluindo imagens de câmeras de segurança da Chrysler Elementary School nas proximidades e de outras câmeras da área. Eles esperavam encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse fornecer uma pista, mas nada concreto surgiu até o início de novembro, quando uma reviravolta surpreendente mudou o rumo da investigação. Em 7 de novembro, os investigadores receberam uma ligação que abalaria o caso. Do estacionamento de um hotel Sheraton em Kalamazoo, Michigan, Jeffrey Herbsman ligou para o 911, afirmando acreditar que poderia ter assassinado Samantha. Sua voz, frenética e trêmula, estava cheia de confusão enquanto ele explicava seu estado mental. Jeffrey, um cientista de dados que trabalhava para uma empresa de tecnologia médica, havia ido a Kalamazoo a trabalho. Depois de fumar cannabis mais cedo naquela noite e voltar para seu quarto de hotel, ele experimentou o que descreveu como um surto psicótico. Seus pensamentos se descontrolaram, e ele se convenceu de que poderia ter matado Samantha, apesar de não ter nenhuma lembrança de ter cometido o crime. "Estou tendo um ataque forte", disse Jeff ao operador do 911. "Estou convencido de que posso ter assassinado minha namorada, e não me lembro disso." Ele se deitou no chão do estacionamento do hotel, física e emocionalmente destruído. Suas declarações ao operador eram um amontoado de paranoia e culpa, mesmo não tendo contato com Samantha havia meses. "Posso estar tentando enganar as pessoas", disse ele, incerto de sua própria mente. Quando questionado pela polícia, Jeffrey admitiu não ter memória da noite do assassinato de Samantha, mas acreditava que poderia ter cometido o crime por causa de seu motivo. Afinal, Samantha havia terminado com ele. Ele mencionou que estava sozinho em seu apartamento na noite em que ela foi morta e não conseguiu fornecer um álibi. "O que faz você pensar que a matou?", perguntou o detetive durante a entrevista. "Por causa do motivo. Eu tenho a oportunidade", respondeu Jeffrey com pensamentos desconexos. Na delegacia, Jeffrey ligou para seus pais, em uma conversa marcada por confusão e medo. "Oi, mãe, aqui é o Jeff", disse ele baixinho. "Oi, Jeff, onde você está?", respondeu sua mãe com a voz cheia de preocupação. "Eu tive um ataque de pânico e acabei na delegacia de Kalamazoo", explicou Jeff tentando se controlar. Jeffrey foi colocado sob custódia enquanto as autoridades revistavam sua casa e seu carro em busca de qualquer evidência que pudesse conectá-lo ao crime. A polícia de Detroit e o FBI vasculharam seu apartamento, examinaram seu veículo e verificaram seus registros telefônicos. Suas comunicações foram escrutinadas e seus álibis conferidos com as imagens de vigilância da noite do assassinato. Logo ficou claro, porém, que a confissão de Jeff era fruto de seu estado mental frágil e não um reflexo da realidade. Os investigadores não encontraram nenhuma evidência física que ligasse Jeffrey ao assassinato. Nenhum vestígio foi encontrado em sua casa, nenhum sangue em suas roupas, nenhum DNA de Samantha Wall, nada que indicasse que ele estivesse envolvido no crime.
Além disso, as imagens de vigilância da área do prédio de Samantha não mostraram Jeff entrando ou saindo na noite em que ela foi morta. Os dados de seu celular corroboraram sua declaração original de que havia permanecido em seu apartamento durante toda a noite. A ausência de qualquer evidência incriminatória, combinada com as lutas de Jeff contra problemas de saúde mental, levou os detetives à conclusão de que seu colapso o havia levado a confessar falsamente. Jeffrey vinha enfrentando depressão nos meses finais de seu relacionamento com Samantha. Ele havia passado por 3 meses de estimulação magnética transcraniana, um tratamento projetado para aliviar a depressão severa, mas que não conseguiu melhorar sua condição. Após isso, seu médico prescreveu Aplenzin, um antidepressivo conhecido por seus possíveis efeitos colaterais, incluindo ataques de pânico e delírios. No dia em que ligou para o 911, Jeffrey havia iniciado uma dose dobrada da medicação, o que provavelmente desencadeou o episódio psicótico que levou à sua falsa confissão. Em meados de novembro, as autoridades estavam confiantes de que Jeffrey Herbsman não era responsável pela morte de Samantha. As provas forenses, ou melhor, a ausência delas, deixavam claro que ele não estivera na cena do crime. Após múltiplas entrevistas e uma investigação minuciosa, Jeffrey foi libertado da custódia, e a busca pelo assassino de Samantha continuou. A polícia voltou à estaca zero em sua investigação sobre o assassinato de Samantha Wall. Depois de descartar Jeffrey Herbsman como suspeito devido à sua falsa confissão, o foco retornou às evidências coletadas na noite do crime. A polícia havia estabelecido uma linha do tempo aproximada com base no sistema de segurança da casa de Samantha e na atividade de seu celular. Eles acreditavam que ela provavelmente havia adormecido no sofá por volta de 1h24 da manhã, horário em que o sistema de segurança entrou em modo inativo. Quando o sistema registrou o movimento novamente às 4h20 da manhã, eles teorizaram que esse era o momento do ataque. A investigação tomou um rumo potencial quando os oficiais que revisavam as câmeras de segurança da área encontraram uma figura masculina não identificada no estacionamento do prédio de Samantha às 4 da manhã, apenas minutos antes do horário presumido de sua morte. Poucas pessoas haviam sido vistas nas câmeras naquela noite, de modo que essa figura imediatamente se tornou uma pessoa de interesse. O comportamento do suspeito foi rastreado pela cidade utilizando câmeras de segurança privadas, o que deu uma visão mais clara de seus movimentos. As filmagens mostraram que o homem havia passado por Lafayette às 2 da manhã e retornado para Joliet Place, próximo ao prédio de Samantha, às 4 da manhã. Ao longo do caminho, ele foi visto tentando abrir portas de carros, ocasionalmente conseguindo e retirando objetos do interior. Os investigadores solicitaram dados de celulares para os locais e horários em que a figura havia sido capturada pelas câmeras. Ao cruzar os dados de localização dos celulares com os movimentos do suspeito, a polícia conseguiu reduzir a lista de possíveis envolvidos. Eventualmente, identificaram o homem como Michael Jackson Balanos, gerente de um café local em Detroit e aspirante a produtor musical. Michael tinha um histórico de pequenos furtos, incluindo roubo de veículos, o que correspondia ao seu comportamento na noite em questão. Balanos não era estranho para a polícia, pois havia se envolvido em vários incidentes de furto de veículos. O que preocupava os investigadores não era apenas seu passado criminal, mas sua proximidade da cena do crime na noite do assassinato. Embora as filmagens fossem muitas vezes granuladas e difíceis de decifrar sem o auxílio de equipamentos especializados, partes delas mostravam claramente Balanos tentando arrombar veículos e retirar objetos do interior. Em um momento, as câmeras o captaram pegando uma bolsa branca de dentro de um carro próximo ao cruzamento da White com a McDougal às 3h05 da manhã. Essa bolsa branca tornou-se um marcador visual importante, ajudando os detetives a rastrear seus movimentos por vários locais. Apesar de vestir-se inteiramente de preto, a bolsa permanecia visível, ligando-o a diferentes locais em Detroit naquela noite. A partir das filmagens, os investigadores seguiram Balanos desde o cruzamento da White com a McDougal até Spiner Lane, onde ele escalou um muro para entrar em uma área restrita de estacionamento, e depois até East Lafayette, onde foi visto caminhando em frente a um veículo. Esse veículo, um SUV branco, foi encontrado na manhã de 21 de outubro com um pneu furado. Vários cortes foram descobertos na borracha, e eles eram estranhamente semelhantes em tamanho aos ferimentos de faca que mataram Samantha Wall.
A polícia observou que a câmera do painel de um policial que atendeu à ocorrência registrou o pneu esvaziando lentamente ao longo da manhã, indicando que havia sido cortado no mesmo período do assassinato de Samantha. A proximidade em tempo e localização entre o pneu cortado e a morte de Samantha intrigou os investigadores. Para aumentar suas suspeitas, as filmagens de mais cedo naquela noite mostraram Balanos usando o que pareciam ser luvas cirúrgicas enquanto mexia em carros. Houve uma lacuna nas gravações entre 4 da manhã, quando ele foi visto pela última vez do lado de fora do prédio de Samantha, e 4h23 da manhã, quando foi capturado a cerca de 400 metros de distância, na Monroe Street, atravessando uma ponte sobre a I-375. Essa lacuna de aproximadamente 20 minutos levou a polícia a acreditar que esse era o período em que Samantha havia sido atacada e morta. Quando Balanos reapareceu nas imagens, as luvas já não eram visíveis. Isso levantou ainda mais questões para a polícia. Poderia ele ter descartado as luvas após o assassinato para evitar deixar qualquer evidência incriminatória? Os investigadores começaram a suspeitar que Balanos, depois de cortar os pneus do SUV e possivelmente matar Samantha, havia se livrado das luvas em algum ponto entre a cena do crime e o local onde foi visto novamente nas câmeras de segurança. Durante semanas, a polícia de Detroit e a polícia estadual de Michigan realizaram vigilância móvel sobre Michael Jackson Balanos. Eles seguiram seus movimentos, esperando reunir mais provas que pudessem ligá-lo definitivamente ao assassinato. Ele continuava sua rotina diária, trabalhando no café, visitando sua namorada, Tiara White, nos apartamentos Alexandrian e produzindo música em seu tempo livre. Os investigadores mantiveram vigilância próxima, procurando qualquer comportamento que pudesse indicar culpa ou levá-los às luvas descartadas ou à arma do crime. Em 30 de novembro, a polícia decidiu interrogar Balanos. Ele foi parado em seu carro sob o pretexto de uma abordagem de trânsito de rotina. O policial realizou uma revista padrão em Balanos antes de escoltá-lo até a delegacia para interrogatório. Uma vez dentro da sala de interrogatório, Michael atendeu ao pedido para esvaziar seus bolsos, colocando sobre a mesa uma identidade, um pedaço de papel dobrado e uma pequena faca. Quando questionado sobre a faca, ele rapidamente afirmou que era a única que possuía, insistindo que a carregava para emergências, especificamente caso precisasse cortar um cinto de segurança. Naquele momento, Michael ainda acreditava que estava sendo levado para responder a perguntas relacionadas a furtos de propriedade, completamente alheio ao fato de que estava sob vigilância como principal suspeito de assassinato. Além disso, ele não sabia que os detetives que falavam com ele eram da divisão de homicídios. Ele não pediu um advogado, uma decisão que mais tarde seria alvo de críticas. O detetive iniciou a conversa em tom casual, reconhecendo que Michael havia sido trazido para falar sobre furtos de propriedade. Durante a conversa, Michael apresentou 4 versões inconsistentes de suas atividades na noite do assassinato de Samantha Wall. Inicialmente, negou categoricamente qualquer envolvimento em furtos de veículos, alegando que havia abandonado atividades criminosas para focar em seu trabalho como gerente de café. "Eu não cometo nenhum crime", declarou. "Eu só quero trabalhar, sou gerente." No entanto, à medida que os detetives começaram a mostrar a Michael imagens fixas das filmagens de segurança, sua história começou a mudar. Percebendo que tinha sido flagrado pelas câmeras próximo a vários veículos, ele admitiu relutantemente que fotografava portas de carros para que outros roubassem, alegando que publicava essas imagens em um grupo no Telegram. Essa admissão foi um passo mais próximo da verdade, mas ainda distante do relato completo que os detetives buscavam. Apesar da admissão de Michael sobre pequenos furtos, um detalhe crucial permaneceu inalterado em todas as suas versões. Ele afirmou que não tinha visto nada suspeito ou fora do comum enquanto vagava pelas ruas na noite de 21 de outubro. Segundo ele, não havia nada a relatar de sua perspectiva naquela noite. Nenhum encontro com Samantha Wall, nenhum conhecimento de seu assassinato. Se Michael realmente tivesse entrado na casa de Samantha às 4h20 da manhã, quando o sistema ADT detectou o movimento e a tivesse matado, ele teria tido apenas alguns minutos para fugir e alcançar uma ponte a cerca de 400 metros de distância, às 4h23 da manhã, conforme indicado pelas câmeras de segurança.
Michael explicou que de fato havia corrido da área, mas apenas porque acreditava ter visto um veículo de segurança e entrou em pânico. Numa tentativa de desestabilizá-lo, os detetives disseram falsamente que os dados de localização de seu telefone o haviam colocado dentro da casa de Samantha no momento de seu assassinato e que as filmagens mostravam ele saindo do prédio logo depois. Isso era um blefe, já que não existia tal evidência. Ainda assim, Michael permaneceu firme negando qualquer envolvimento no assassinato e rejeitando veementemente a ideia de que tivesse entrado na casa de alguém. Quando um dos detetives entregou a Michael um cartão de visitas que os identificava como parte da divisão de homicídios, a conversa mudou de tom. A postura de Michael se alterou e, embora continuasse a admitir furtos não violentos, ele negou enfaticamente ter qualquer papel no assassinato de Samantha Wall. Munida de um mandado de busca, a polícia voltou sua atenção para o apartamento e os pertences de Michael. Vários itens relevantes foram encontrados durante a busca, incluindo mais de uma faca contradizendo a alegação anterior de Michael de que possuía apenas a faca encontrada em seu bolso. Embora nenhuma das facas pudesse ser definitivamente vinculada ao assassinato, testes forenses nas roupas de Michael levantaram novas suspeitas. Havia vestígios de sangue na manga direita da jaqueta preta que Michael usava na noite do crime. Os testes revelaram que esse sangue pertencia a Samantha Wall. Da mesma forma, pequenas manchas de sangue dela também foram encontradas na mochila que Michael foi visto carregando para casa naquela noite. Essas descobertas colocaram em séria dúvida as negações iniciais de Michael. Em julho de 2024, Michael Jackson Balanos foi a julgamento, acusado de homicídio em primeiro grau, invasão de domicílio e mentira a um agente da lei. O caso da acusação baseava-se fortemente em evidências circunstanciais, com as manchas de sangue nas roupas de Michael e sua proximidade da cena do crime formando o núcleo de sua argumentação. No entanto, a defesa liderada pelo advogado Brian Brown atacou agressivamente a linha do tempo da acusação e a teoria do crime. Brown argumentou que a natureza do ataque, os 8 golpes de faca em Samantha, os hematomas em seu rosto e corpo e a natureza prolongada da luta indicavam um crime passional, não a ação de um invasor aleatório como Michael. Brown apontou para os hematomas encontrados ao redor dos olhos, testa, cotovelos e joelhos de Samantha, sugerindo que o ataque tinha sido pessoal e violento, mas não rápido. Não foi apenas uma pessoa aleatória entrando na casa dela tentando roubar qualquer coisa, afirmou Brown. Para reforçar essa alegação, a defesa apresentou filmagens de segurança de mais cedo naquela noite que mostravam um homem não identificado correndo no estacionamento pouco antes da 1:30 da manhã, horas antes de Michael ser visto perto do prédio. Esse homem não identificado, segundo Brown, nunca tinha sido devidamente investigado e poderia ter sido o verdadeiro autor do crime. A promotoria, no entanto, concentrou-se no fato de que Samantha tinha sido esfaqueada várias vezes no pescoço e nas costas, o que eles acreditavam indicar um ataque calculado e deliberado. Eles também destacaram que o sistema ADT havia registrado o movimento às 4:20 da manhã e que a presença de Michael do lado de fora do prédio naquele horário não podia ser ignorada. Ainda assim, a defesa argumentou que a linha do tempo sugerida, Michael entrar e sair da casa em menos de 1 minuto, era improvável, dada a cena caótica dentro do apartamento de Samantha. Segundo Brown, a altercação provavelmente começou na cozinha, se estendeu até a sala de estar e terminou no corredor. Uma sequência de eventos que não poderia ter se desenrolado em um período tão curto. A defesa também lançou dúvidas sobre a ideia de que o assassinato de Samantha ocorreu imediatamente após ela retornar para casa. Eles especularam que ela poderia ter ficado inconsciente por horas após sofrer os ferimentos iniciais e só ter sangrado até a morte muito mais tarde. Samantha pode ter recobrado a consciência no corredor e tentado recuperar seu telefone na sala de estar, onde havia sido visto pela última vez. Talvez, em seu estado desorientado, ela não tenha conseguido encontrá-lo, ou não tenha sido capaz de usá-lo de forma eficaz. Essa tentativa de encontrar o telefone teria acionado o sensor da sala às 4:20 da manhã, pouco antes de ela rastejar para fora em desespero para buscar ajuda, colapsando finalmente onde foi descoberta por Kevin Mall às 6 da manhã. Esses momentos finais foram cruciais para montar os eventos que antecederam sua morte, mas a defesa argumentou que eles não se encaixavam na estreita linha do tempo apresentada pela promotoria.
Durante o julgamento, o advogado de defesa de Michael Jackson Balanos argumentou veementemente contra a linha do tempo apresentada pela acusação. O promotor quer que vocês acreditem que meu cliente entrou lá às 4h20, a esfaqueou 8 vezes, a arrastou de cômodo em cômodo e então... O sistema entrou em modo inativo às 4h22. Senhoras e senhores do júri, depois que todas as evidências forem apresentadas, queremos que usem sua lógica e raciocínio. O período de tempo que eles propõem é praticamente impossível. Praticamente impossível para ele esfaqueá-la tantas vezes, espancá-la e fugir em menos de 1 minuto. E então ser visto em uma câmera às 4h23. Não às 4h24, mas exatamente às 4h23. Andando em frente ao Greektown Casino, caminhando casualmente em direção a algumas pessoas do lado de fora. A defesa alegou que, se o assassinato tivesse ocorrido mais cedo naquela noite, então o verdadeiro assassino não poderia ter sido Michael Jackson Balanos. Eles apontaram o dedo para o ex-namorado de Samantha Wall, Jeffrey Hersman, como o autor mais provável. Jeffrey tinha uma relação complexa com Samantha, e durante o julgamento, a defesa destacou uma ligação anterior para o 911 que ele fez para a polícia em um estado de culpa, sugerindo que poderia ter sido responsável por sua morte. Ele teria dito aos policiais que acreditava tê-la matado, embora nenhuma evidência concreta o ligasse à cena do crime. O próprio Jeffrey Hersman prestou depoimento e descreveu seu estado mental na noite em que fez a ligação para o 911. Ele explicou que, após retornar ao seu quarto de hotel em Caso, estava ouvindo um podcast quando seus pensamentos saíram de controle. Comecei a me sentir anormal, testemunhou Jeffrey. Minha mente começou a correr. Não era apenas uma coisa, era tudo. Comecei a me preocupar com o trabalho, com causar uma má impressão, com não ter as roupas certas. Mas então, meus pensamentos mudaram para a morte de Samantha, e eu não consegui parar. Passei a acreditar que, de alguma forma, eu a tinha matado, e não me lembrava de ter feito isso. Num movimento surpreendente, Michael Jackson Balanos subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Ele admitiu que havia mentido para a polícia várias vezes durante a investigação, especialmente sobre seu envolvimento em furtos de carros na noite do assassinato. Michael Jackson Balanos afirmou que por volta das 4 da manhã, enquanto estava no estacionamento de Juliet Place, encontrou Samantha Wall. Segundo ele, assim como Kevin Mall, havia visto alguém deitado no chão e se aproximado por preocupação. Ele disse que, ao chegar mais perto, percebeu que era uma mulher. Quando a vi, me abaixei e a toquei com minha mão direita, declarou Michael. Ele explicou que essa interação poderia justificar as pequenas quantidades de sangue encontradas em sua manga e em sua mochila. Essa narrativa, é claro, era totalmente diferente da história que ele havia dado inicialmente à polícia. Mas Michael insistiu que seu medo de ser falsamente acusado como um homem negro próximo de uma mulher branca morta o havia levado a mentir. Apesar dos esforços do Estado em apresentar Michael como o principal suspeito, a defesa conseguiu plantar dúvidas suficientes na mente dos jurados. Restavam questões sobre a linha do tempo, a falta de evidências diretas colocando Michael dentro do apartamento e a presença de um suspeito alternativo com histórico de instabilidade emocional. No fim, o júri enfrentou uma decisão difícil. Embora o caso da acusação contra Michael fosse convincente, a teoria alternativa da defesa e as falhas expostas na linha do tempo do Estado complicaram a situação. O julgamento em si durou cerca de 6 semanas, um processo longo e árduo para todos os envolvidos. Após 5 dias de deliberação, totalizando 23 horas, o júri retornou ao tribunal, mas só conseguiu chegar a um veredicto parcial. Quanto à acusação: 1. Homicídio doloso qualificado por crime, sem consenso. Quanto à acusação 2, homicídio doloso premeditado em primeiro grau, inocente. Quanto à acusação 3, invasão de domicílio em primeiro grau, sem consenso. A única acusação pela qual Michael Jackson Balanos foi condenado foi por mentir à polícia durante a investigação. O júri não conseguiu decidir se ele havia entrado na casa de Samantha ou se havia cometido homicídio qualificado por crime, mas foi unânime em absolvê-lo da acusação de homicídio doloso premeditado em primeiro grau.
O porta-voz do júri disse posteriormente a repórteres que a divisão na sala do júri havia sido quase 50-50 nas acusações sem consenso e que não havia chance real de chegarem a uma decisão unânime. Na audiência de sentença de Michael Jackson Balanos, o juiz Van Hatton decretou uma pena de 18 meses a 15 anos por mentir à polícia. Caso Michael não tivesse sido categorizado como reincidente, poderia ter sido libertado em liberdade condicional. No estado atual do caso, ninguém foi responsabilizado pelo assassinato de Samantha Wall.